Olá, o Fala Pelais desse sábado às 8 horas, com a nossa entrevistada, a doutora Mariane Ramos Ferreira, uma das melhores advogadas hoje em Vitória. Tudo bem, Mariane? Vamos falar sobre o direito também, tá? Das famílias, essas coisas todas. Muito obrigada mais uma vez de estar aqui, doutor Pelais, dividindo nosso conhecimento com todo mundo, fazendo esse bate-papo na mesa e com certeza vamos falar sobre direito, vamos falar sobre deveres, vamos falar um pouquinho sobre a vida dia a dia do advogado e é sempre muito bom estar aqui. Doutora, hoje, além da senhora estar advogando, que a senhora advoga há muitos anos, a senhora também faz parte da Ordem dos Advogados, né? Sim, atualmente eu sou vice-presidente da CAIS Saúde, né? E a CAIS, ela é a Caixa de Assistência dos Advogados. Saúde porque nós ali estamos voltados para a questão da saúde. Isso ampara ali o advogado nos benefícios, né, nos convênios relacionados a planos de saúde, a planos odontológicos, a planos que podem ali ajudar o advogado e os seus dependentes, sua família como um todo, ter uma qualidade de vida melhor. E a CAIS, ela tem vários outros segmentos, né? Eu atualmente sou vice-presidente da CAIS Saúde com a doutora Cíntia, que ela é a presidente, mas só que temos outras pastas, CAIS Mulher, CAIS Esporte, né? E todos esses segmentos são para amparo assistenciais do advogado e da advogada. Hoje também está fazendo um bom trabalho lá, é o nosso amigo Dr. BU, que é o presidente, né? Uma pessoa que tem uma responsabilidade imensa. Todos os advogados gostam dele, né? Você vê que ele sai na rua, uma pessoa simpática, entendeu? É isso que a advocacia do Espírito Santo está precisando e os advogados. Isso também que a senhora colocou aí, eu não sabia. Quer dizer que o advogado tem direito, e ele, a família dele, alguma saúde, alguns exames, dentista, essas coisas? Como que funciona isso? Então, a CAIS, ela é a Caixa de Assistência, né? E a Caixa de Assistência, ela tem inúmeros outros convênios. Convênios como planos de saúde, o próprio advogado ele pode fazer um contrato, ele paga como se fosse uma forma mais reduzida para ter esse benefício. O advogado também, por exemplo, na Caixa Esporte, ele tem o benefício para fazer circuitos, para fazer atividades, né, físicas em prol da sua saúde física, mental. Então ele tem todo esse amparo. A Caixa, ela também ampara através de nutricionista, através de psicólogo. Então assim, ela tem todo esse amparo para o advogado. O advogado atualmente está muito bem assistido com relação à CAIS. E obviamente, como você falou, o doutor Benho Farina, ele sempre visou isso em prol de todos os advogados e advogadas. O benefício é para a advocacia. Uma coisa que o doutor Benho sempre fala é usem, façam jus ao seu direito. A gente paga, né, uma anuidade e nós temos de fato que usar. E com o doutor Benhu na presidência, a gente conseguiu bastante benefícios. Então, atualmente tem psicólogo, tem nutricionista, tem convênios com inúmeras empresas, né? Então, ele ampara, assim, o advogado e a advogada de uma forma e os seus dependentes, né? Se, de fato, você tiver filhos ali, você pode muito bem fazer para o seu dependente um plano de saúde, né? E como teve o caso da campanha da vacinação da gripe. Então, no caso, ajudou também os dependentes, os filhos, né, o advogado e os seus dependentes. Então, ampara, assim, de uma forma bem ampla a vida do advogado e a família. A associação, ela vai até para as ruas, né, fazer essa campanha, não é isso? Sim, nós temos polos de Eu conversei há pouco campanhas. tempo aqui, desculpa aí, com a doutora Márcia Aquino. Exato. Ela faz parte de lá também. Isso. Uma grande advogada. Parabéns, doutora Márcia. Obrigada, já esteve aqui no Fala Pelais, entendeu? Doutora Márcia é minha secretária, tá? Ah, sua secretária? Doutora Márcia, ela está conosco, é um prazer enorme estar com a doutora Márcia, doutora Ariane, doutora Cíntia. Benhu sempre falou que assim, o lugar da mulher é na representatividade, o lugar das pessoas estão sempre à frente, nós temos que estar sempre à frente de uma representatividade. Benhu sempre deixou a gente ter voz. Então, a CAIS Saúde, ela é
colocar a diretoria nas mãos de mulheres. Então, assim, é muito importante esse lado representativo que nós Doutora, temos. também te fazer uma pergunta. Hoje o advogado paga. Se o advogado não estiver em dia, ele tem direito lá? Ele tem que estar em dia com a ordem dos advogados? Como que é isso? Exatamente, ele tem que estar em dia com as suas anuidades para estar usufruindo, tá, de todos os benefícios que a CAIS ela oferece. Então tem que estar de fato, né, em dia, regular, com o pagamento da sua anuidade. Teve também o último que foi diretor lá, Aloysio Lira, também uma boa pessoa, né? Doutor Aloysio foi, sim. Que levantou também aquilo ali. Doutor Aloysio também levantou à frente de vários outros benefícios, vários convênios que a advocacia tem. Logo em seguida veio o doutor Benhur, que na verdade ia ser o doutor Benhur à época do doutor Aloysio, né? Mas o doutor Benhur teve algo, né, na família que, eu sempre falo, o tempo de Deus é o tempo certo. Que o doutor Benhur tomou posse há 2 anos, né, vai fazer 2 anos, e está trabalhando, fazendo um trabalho muito lindo, com bastante brilhantismo. Realmente um comentário que a gente roda muito, trabalha muito, vê as pessoas só comentando sobre doutor Benhur, aonde que ele está podendo ajudar os advogados, que é o único órgão ainda, tem na OAB, que faz alguma coisa pelos advogados, que o resto eu acho que não está fazendo nada lá, entendeu? Não trabalha a favor do advogado. Então, hoje, com o antigo Aloysio, que foi um grande presidente, Lira, e com o Benhur junto, e tem a doutora Érica também, que é uma grande advogada, entendeu? Sim. Que vocês trabalham tudo em conjunto. Sim. Isso aí vai desenvolver o Estado e o trabalho dos advogados, não é assim que funciona? Exatamente, porque, né, nós sabemos que o trabalho do advogado, ele é uma garantia para a equidade da justiça. Então nós precisamos de estar muito bem valorizados, tanto mentalmente, fisicamente, para estarmos prestando esse serviço de excelência para os nossos clientes, né? E para a sua amplitude. Família, não é só o trabalho. A gente tem que estar bem para a nossa família e posteriormente para o nosso trabalho, para a nossa vida social. Então, a Caixa de Assistência, ela não visa apenas um assistencialismo ali de forma monetária, ela visa a saúde mental, ela visa a saúde social, porque eu tenho outros convênios, né, teatro, outras coisas assim. Então, uma amplitude, ela ampara ali o advogado de uma forma que eu costumo dizer que ela abraça o advogado em todas as suas circunstâncias. Que antes realmente não tinha isso na Ordem dos Advogados. Eu, pessoalmente, tenho quase 30 anos como advogado, na nossa época não existia isso. Depois que aconteceu isso, e hoje fica onde o escritório? A Caixa de Assistência dos Advogados fica no centro de Vitória, né, a sua sede, e temos agora uma nova sede em Vila Velha, né, que fica também no centro. Isso, no centro de Vila Velha, é uma novidade, e eu acho que assim, fica bem próximo das pessoas que moram em Vila Velha, que estão por aqui, que tem também os serviços de nutricionista, serviço de psicólogo. Temos um ponto de apoio ali da Caixa de Assistência que só tinha em Vitória. E agora tem uma nova sede em Vila Velha, coordenada pela doutora Larissa Ferreira, que ela é, sem sombra de dúvidas, uma pessoa extremamente capacitada para estar ali, uma pessoa também muito aguerrida, que trabalha, assim, ela é a cara da CAIS, porque ela trabalha muito bem e ampara os advogados de uma forma muito, muito boa. E para o interior, vocês têm viajado para o interior? Estamos numa campanha muito boa para estarmos escutando também, né, os advogados do interior, né, até porque a Caixa de Assistência ela é estadual. Então, quando a gente fala de algo estadual, a gente ampara todo o estado, né? Então, estamos com essa campanha de estarmos indo, né, à CAIS Saúde, estarmos indo às subseções, ouvindo os advogados, vendo quais são as necessidades de cada subseção, porque, por exemplo, a subseção de Vila Velha é determinada demanda, né? A subseção de Cariacica é determinada demanda. Então, cada subseção tem uma demanda própria dela. Então, estamos indo com esse projeto. Logo mais, estamos indo passando por todo o estado, escutando a advocacia, para a gente estar cada vez mais tendo essa resposta boa para a advocacia e amparando eles de uma forma ampla. Quer dizer que o advogado hoje, os advogados têm um grande direito hoje, né?
Exatamente, eles são bem amparados porque a advocacia ela precisa estar amparada, né? A gente sempre fala que o trabalho do advogado é bastante árduo, precisamos ter coragem para combater, seja em uma audiência, seja em uma diligência numa delegacia, seja em uma audiência de família que às vezes, né, é bastante delicada, bastante desafiadora. Temos que ter este amparo físico, mental, de uma forma bem ampla, porque o advogado ele precisa. É um trabalho bastante também importante. Vocês trabalham, tem um ônibus, né? Temos o Interfórum. A doutora também. Márcia é quem me comentou isso. Tem um ônibus. Tem várias pessoas que não sabem, mas temos os interfóruns, né, da Grande Vitória. Temos os interfóruns também de Viana, né, que ampara os advogados que, né, precisam ter acesso, por exemplo, ao sistema penitenciário, né, de Viana, que é a segurança máxima, de Xuri, né, então temos esse interfóruns que ampara esse advogado ali. Vocês vão lá também no Xuri, essas coisas todas? Sim, exatamente. Tem vários advogados que não sabem, mas tem sim interfóruns que vão para Xuri, que vão para Viana, que vão para Vitória, Vila Velha, que ampara o TRT, isso tudo é a caixa de assistência que dá esse amparo para o advogado. E principalmente eu falo porque tem vários advogados de início de carreira que precisam saber que eles têm essa assistência. Muitos advogados não sabem. Eles começam, poxa, é tão difícil, o início da advocacia é desafiador, muitas vezes a gente não tem dinheiro e a Caixa de Assistência está aqui. E também tem algo muito legal, que é o primeiro certificado. Né? O certificado é algo que é um presente que a CAIS conseguiu, é uma conquista muito grande, que é o primeiro certificado que dá amparo ali ao advogado a estar protocolizando suas primeiras petições, né? Tá fazendo todo o trâmite processual. Então é um presente muito grande, é uma conquista muito grande também do presidente Benhur. Doutora Mariane, nós vamos para o intervalo no Fala Pelais e já voltamos já. Estamos de volta com a doutora Mariane Ferreira. Doutora, primeiro eu quero agradecer a senhora a presença e mandar um abraço realmente para o BU, que está fazendo um bom trabalho, e junto com o nosso amigo Aloysio Lira também. Farina é um cara espetacular. Deixa eu perguntar à senhora, hoje, essa reforma tributária, o que pode acontecer com os advogados? Então, a reforma tributária, ela é uma PEC, né? Ela é a PEC de 45 de 2019. Ela visa, sim, a regulamentação de alguns impostos, né? Porém, algumas categorias, elas ficaram um pouco, assim, precisa de um mecanismo um pouco melhor para atingir de forma suprimida, para não ter grandes prejuízos, os autônomos, por exemplo, os médicos, os advogados, nós advogados, os dentistas, esse segmento, né, autônomo, ele precisa ter uma regulamentação, algo voltado para eles. Então, ele precisa ter, sim, uma regulamentação de forma mais consciente para amparar também, não prejudicar o trabalhador autônomo, mas regulamentar esses outros impostos que estão sendo regulamentados com a PEC 45 de 2019, certo? Certo. E também eu quero perguntar à senhora, hoje, um plano de saúde, os planos de saúde, que está ali, o pessoal precisando de uma consulta, essas coisas todas. Quando passa um valor acima do limite, o que a pessoa tem que fazer? Procurar um advogado para entrar na justiça? Como que funciona isso? Então, atualmente temos o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador da lei, e o Ministério Público ele tem um setor que, para ações coletivas, ele ampara, tem um órgão que escuta, que pode sim estar solicitando determinada medicação, porém ela não tem o cunho pessoal, não é algo personalíssimo. Então é algo que visa a coletividade, ele ampara o setor geral. Então, quando você, de forma
personalíssima, de forma unitária. Você precisa de determinado medicamento, você precisa sim ou procurar um advogado ou a defensoria para amparar o seu direito ali para o pleito do seu remédio, porque é o seu direito, né? Então, assim, o Estado, para determinada medicação, ele precisa amparar o cidadão, né? Nós temos uma carga, né, de tributos a serem recolhidos. Nós, como cidadãos, temos essa carga e nós também temos aquela contraprestação de estarmos sendo beneficiados com uma cidade segura, com medicamentos, termos médicos à nossa disposição. Então, tem toda aquela contraprestação do cidadão da carga tributária. Então, doutora, hoje, se a pessoa tiver o plano de saúde dele pago, tudo bem. Agora, se passar do limite, então realmente ele tem que procurar o advogado. O advogado entra direto ao Ministério Público ou ele tem que entrar pela Justiça, pelo juiz para chegar ao Ministério Público? De forma unitária, sim. De forma unitária, pois cada pessoa, cada remédio, cada doença, nós temos que entender que cada cliente, cada assistido, no caso da Defensoria Pública, ela é uma pessoa única. Cada processo é um processo de determinada situação, determinada circunstância. Às vezes, A precisa de um remédio, B precisa de um tratamento. Então, de forma diferenciada, né, vai entrar com o defensor ou com um advogado para estar tutelando esse direito, tá? Tendo essa tutela desse direito. Então, assim, ele vai ser amparado ou pelo advogado ou pelo defensor público, e quando se trata de algo coletivo, o Ministério Público, órgão fiscalizador da lei, ele vai conseguir amparar ali de forma coletiva e não unitária. Só nesse caso, atinge o governo do Estado alguma coisa? Dependendo, sim, o Estado, ela vai amparar porque o Estado ele tem um dever também de estar dando o medicamento ou o tratamento devido ao paciente, né, que está solicitando daquilo dali, devendo ser comprovado com laudos médicos, né, exames, tudo que deva comprovar a real necessidade do tratamento ou a real necessidade do remédio. Nesse caso, então, pode ser de caráter de urgência. Não precisa o governador, ele recebendo a ordem judicial, e mandar para os deputados aprovar essas coisas, não. Eu acho que é automático. Ele tem que assumir, porque a pessoa que está doente não vai ficar aguardando. Exatamente. Ser aprovado um projeto desse, né? Não. De liberação. Não, de jeito nenhum. Até porque no artigo 300 do Código de Processo Civil, ele fala sobre a tutela. As nossas tutelas de urgência, né? Tutela de evidência, que ampara ali, né? E faz com que aquela pessoa, ela não tenha aquele risco. O risco de quê? Do algo pior. De perder a vida, ou então ter a sua saúde debilitada porque o Estado não amparou ela em determinado momento. Então, muitas vezes, essa tutela de urgência, ela precisa ser requerida logo de imediato, comprovando ali o real motivo para que não afete e não dê prejuízo ao fim, o ápice do problema não chegue a violar aquela pessoa. Isso se trata também dos direitos fundamentais elencados na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, né? Que é o direito à saúde, é o direito ao acesso ao hospital, o direito ao acesso ao trabalho, à vida digna, à vida com saúde. Então, temos ali a amplitude dos direitos fundamentais elencados na nossa Constituição. Nessa lei, nesse termo, ele vale para a pessoa que tem condições financeiras e para aquelas pessoas também que não têm condições financeiras, né? Aqueles que não têm condições financeiras realmente vai ter que procurar a Defensoria Pública, não é isso? Exatamente. Falamos do papel da Defensoria de forma bastante importante, porque a Defensoria é uma instituição que visa amparar os hipossuficientes, aquelas pessoas que não podem estar contratando os honorários advocatícios do advogado, e vai à Defensoria Pública, e através do defensor público, que é uma pessoa que estudou o curso de Direito, logrou isso em um concurso público de provas de títulos e entra na administração pública
para ser o advogado público, né? E advogado público, eu falo defensor público, porque o advogado é diferente do defensor. O defensor público, ele tem caráter exclusivamente estatal, tá? Ele não pode advogar de forma particular, ele é uma pessoa do Estado. Tanto que o advogado é diferente do defensor público, o advogado público é diferente do defensor público, porque o advogado, ele pode sim advogar, mas não pode advogar para quem remunera ele, né? Por exemplo, a Fazenda Pública não pode, mas só que ele, procurador público, advogado público, ele pode advogar. O defensor não, ele é caráter exclusivo. Então, ele passou no concurso público, logrou êxito no Estado, e do Estado ele atende os assistidos da Defensoria Pública. Apenas, não pode advogar. Doutora, nós temos um grande advogado, defensor público, que realmente é o seu professor na sua casa, doutor Severino Ramos. Um grande abraço. A Defensoria hoje tem que agradecer o senhor, que o senhor é um cara de luta, defende, trabalha, e com a sua filha aqui hoje, a Mariane, parabéns pelo seu pai, tá? Seu pai sempre foi uma pessoa de luta para defender aquelas pessoas que não têm condições. Falar do meu pai chega a brilhantar meus olhos, porque ele de fato é o maior professor da minha vida. Com ele que eu olho todos os dias, ele e minha mãe, obviamente, mas eu falo dele especificamente porque foi a área que eu escolhi, foi galgar os caminhos dele, sempre com muita ética, muita responsabilidade com o próximo, e eu não tenho dúvidas que, tendo o exemplo dele, que eu acho que o maior exemplo do ser humano é o exemplo do pai e da mãe, porque não tem como alguém pedir algo que não faça sem que não seja exemplo. E meu pai, ele é o maior professor da minha vida, tanto na matéria de direito quanto na matéria de vida, e minha mãe também. São seres iluminados que, graças a Deus, são meus pais, e eu aproveito aqui e mando um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Muito obrigada por tudo que fazem por mim sempre. Não, o seu pai, como defensor, ele realmente defende e usa o Estado ainda, defendendo o Estado. Ele, conversando comigo, falou: Pelaz, eu nunca vi o governo hoje do Casa Grande trabalhar bem para o povo com a Defensoria. Que a Defensoria hoje, ela dá resultado, que antes, para ser defensor, era difícil. Exatamente. Eu sei disso. A Defensoria, ela ficou a menina dos olhos, né? Atualmente, eu não vou mentir, sou advogada, militante, amo ser advogada, mas não vou mentir que também tenho os olhos voltados para o concurso público. A Defensoria, meu pai já é defensor há 17 anos. O início realmente foi de fato desafiador, mas hoje ela está extremamente valorizada, cada vez mais está tentando se valorizar, se colocar no topo, né? Ela já está chegando num nível assim que as outras defensorias do Brasil inteiro, elas estão, tem defensor já tentando estudar para cá, porque aqui a qualidade de vida é muito boa, e de fato tenho colegas meus no Rio de Janeiro que estão estudando para o próximo concurso da Defensoria. Ela chegou a ser a menina dos olhos da Defensoria Pública do Espírito Santo, porque ela de fato ela é muito boa, muito respeitada aqui pelo doutor Vinícius, vou até mandar um abraço para ele, doutor Gilmar também, que estão fazendo um trabalho excelente na Defensoria. Principalmente o governo do Estado, né? Exatamente. E o governador nosso, o Casa Grande, que está dando essa moral à Defensoria Pública. Não, o Casa Grande eu não tenho nem o que falar, que ele valorizou tudo. Ele, de fato, o que ele falou, ele cumpriu, né, para a Defensoria. Tudo que ele falou e fala de propostas dele, a Defensoria eu posso ver mais de perto porque, né, é o meu pai. Mas tudo que ele falou, tudo que ele propôs fazer pela Defensoria, ele entregou até mais do que ele propôs. Hoje, nesse comentário aí sobre as pessoas, a dificuldade que passa de um remédio, de uma consulta, tudo caro, realmente se procurar lá a caixa também de vocês dão um apoio também para arrumar um advogado para eles, né? A caixa de assistência, ela é uma assistência do advogado. Sim, do advogado. Certo? Só chega uma pessoa de fora que não é advogado. O que acontece? Quando nós temos essa... quando a gente tem as pessoas que chegam lá na caixa de assistência, possivelmente a gente vai indicar ou um advogado para ser dativo,
porque nós não fazemos nomeação, quem faz a nomeação é o próprio juiz, quando ele vê a necessidade, ou a gente encaminha para a Defensoria Pública, porque a Caixa de Assistência ela é algo para assistir o próprio advogado, benefícios para o advogado. A gente não pode ali fazer como se fosse a Defensoria para ajudar as pessoas, porque ali é para o próprio advogado. Então a gente faz, né, aquele crivo, mas isso de fato não acontece, porque geralmente a gente já ou fala na própria Defensoria, encaminha para a Defensoria, isso não tem nada no Estatuto de Ordem que nos impede de fazer. Alguém que vem, olha, por favor, me dá uma ajuda, o que eu tenho que fazer aqui? Encaminha para a Defensoria Pública, ou então quando tem condições, procure um advogado, vá na OAB, peça, né, peça para ver, né, o próprio advogado, se é devidamente inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, como que é a situação regular dele, e ele ali vai ter o direito amparado. Doutora Mariane, nós estamos chegando ao final do programa. Parabéns, e vou fazer outros convites, que a senhora está de parabéns falando aqui sobre os advogados e das pessoas. Deixar as considerações, que está no finalzinho do programa, falar sobre a senhora. Muito obrigada, quero agradecer mais uma vez, sempre é muito bom estar aqui debatendo com o Dr. Pelaz. É uma honra estar aqui falando sobre a advocacia, sobre a CAIS, sobre a defensoria, sobre o nosso dia a dia de advogado. Combatemos, somos aguerridos, temos que ter coragem sempre para estarmos tutelando e pleiteando em prol de outras pessoas, às vezes até em prol nosso mesmo, no que tange a advocacia. Então, muito obrigada, quero agradecer mais uma vez a você, Dr. Pelaz, pelo convite, mandar um abraço forte ao Dr. Benhur Farina, que me deu essa oportunidade também de estar aqui falando pela CAIS Saúde, e um abraço forte a todos e muito obrigada. O Fala Pelaz fica por aqui, até semana que vem.